Vamos falar sobre a pessoa que faz o mundo inteiro discutir, brigar e se dividir em campos opostos. Este vídeo é para quem fala russo, mas já não vive mais na Rússia, para quem está construindo a vida nos Estados Unidos da América, Canadá, Europa, Israel, Austrália. Para quem trabalha, paga impostos, cria filhos e tenta seguir as leis do país onde agora vive. Hoje vamos falar sobre uma pessoa por causa de quem o mundo inteiro discute, briga e se divide em campos, sobre Donald. Não apenas como uma imagem de jornal ou meme, como dizem nas redes sociais, mas sobre porque milhões de americanos comuns, pessoas parecidas conosco, decidiram que ele é o líder deles, que ele representa seus interesses. Vamos analisar quem vota em Trump, em que ele é diferente tanto dos democratas quanto dos republicanos comuns, o que ele faz na política interna e externa, quais conquistas ele obteve no primeiro mandato e agora no primeiro ano do segundo mandato, e o mais importante, que modelo de mundo ele quer construir. Acredite, isso não é propaganda. É uma tentativa de explicar calmamente em russo quem é Trump e o que ele trouxe significam para nós. Quem vota no Trump e por quê? Se acreditarmos na mídia, são alguns marginais extremistas que votam no Trump? Na verdade, o eleitorado básico dele é a pessoa que vai trabalhar todo dia, não vive de auxílio, paga impostos, não quer problemas com a lei e, ao mesmo tempo, sente que o sistema não o escuta. Ela o abandonou, deixou de lado, esqueceu que, de certa forma, ele era um dos seus, mas, ao mesmo tempo, acabou sendo um estranho. Esse é o operariado. Fábricas, construção civil, logística, agricultores, parte da classe média, pequenos empresários, pessoas autônomas, como costumam chamar. Pessoas que não vivem de subsídios, mas sim do que oferecem com seus serviços, seu trabalho, seus produtos. Oferecem aos clientes. A eles se juntam protestantes, católicos, parte das comunidades judaicas que querem proteger os valores familiares e querem proteger as crianças de ideologias agressivas nas escolas. Veteranos do exército, das forças de segurança, para quem o respeito ao país, à bandeira e ao seu serviço é importante. Uma parte significativa das minorias nacionais, aliás, que são a favor da ordem e do trabalho, e não de revoluções e protestos intermináveis, como acontecia nos países de onde fugiram. Entre os imigrantes de língua russa, Trump tem especialmente muito apoio entre aqueles que passaram pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelo colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e pelos anos 90, pessoas que já viram uma vez aonde leva a ideologia, quando o Estado se intromete em tudo. Tudo, desde os negócios até a criação dos filhos. Para eles, Trump não é um herói ideal, é um homem que fala de forma simples, promete menos burocratas para que haja menos deles. Quero dizer, menos ideologia imposta de cima e mais respeito por quem trabalha e paga impostos. Para entender Trump, é preciso entender não só como ele é diferente dos democratas, mas também da velha elite republicana. Os democratas tradicionalmente defendem um Estado grande, mais regulamentação, foco em benefícios sociais, um papel forte para organizações internacionais. Os republicanos clássicos defendem os negócios e impostos baixos, mas são muito ligados ao grande capital e ao establishment militar. Eles apoiam o papel global dos Estados Unidos da América, bases militares pelo mundo todo, intervenções em nome da democracia. Já Trump quebra completamente esse esquema, tanto de um lado quanto do outro. Aliás, ele já foi democrata, depois passou para os republicanos. Trump tem a seguinte ideologia, psicologia, pontos de vista. Para uma pessoa do espaço pós-soviético, pode se traduzir assim: os democratas são o partido da ideologia e da engenharia social. O antigo establishment republicano é o partido das corporações e da máquina militar.
E Trump é uma tentativa de apostar nos interesses nacionais dos cidadãos comuns, daqueles que trabalham, pagam impostos e não vivem às custas do Estado. Política interna, economia, impostos, vida cotidiana. Para um imigrante, o mais importante não é ideologia, mas coisas simples. Existe trabalho? Quanto sobra na mão depois dos impostos, Trump? Quanto custa a gasolina? Quanto custa o aluguel, hipoteca, produtos, Trump? É possível gerir um negócio sem medo de mudanças repentinas devido a novos regulamentos? A abordagem econômica de Trump se baseia em várias ideias. Trump reduzir a carga tributária sobre as empresas e a classe média e, em geral, diminuir as regulações que sufocam as pequenas e médias empresas. Estimular a produção dentro dos Estados Unidos em vez de transferir empregos para a China, México e outros países e usar tarifas alfandegárias para proteger os produtores americanos. O que isso significa para a pessoa comum, para nós? Se a economia cresce e fica mais fácil para as empresas operarem, elas não vão embora, nem os negócios, nem os empregos, e surgem muito mais oportunidades e vagas. A concorrência entre os trabalhadores começa a aumentar os salários, a energia barata e uma inflação razoável tornam a vida mais previsível. As pessoas que votam em Trump veem nele alguém que coloca em primeiro lugar o bolso delas e o emprego delas, e não ideias abstratas. Imigração e segurança. A imigração é um tema sensível para falantes de russo. Muitos passaram por longas filas de entrevistas, verificações, pagaram advogados, às vezes uma quantia considerável, cumpriram todas as formalidades. Ao mesmo tempo, eles veem na televisão dezenas, talvez até centenas, de milhares de pessoas cruzando a fronteira, que não passam pelo mesmo processo que os imigrantes legais passaram. A abordagem de Donald Trump para a questão da imigração é simples e cruel. Eu diria que sim, o país tem o direito de controlar suas fronteiras. Ponto final, né? O país tem o direito de controlar suas fronteiras. Um país sem fronteira não é um país. Imigração ilegal deve ser reduzida ou eliminada, mas isso é praticamente impossível, certo? Prioridade para quem segue as regras, tem qualificação, quer trabalhar e está disposto a se integrar, o que é incrivelmente importante. Como se viu, seus críticos dizem que isso não é humano, seus apoiadores respondem que é humano. Isso ocorre quando a lei vale para todos, e o imigrante legal não disputa salários com o ilegal, que aceita menos e não paga impostos. Para muitos falantes de russo, Trump é um voto para que a imigração seja justa e ordenada, sem ilegais. A imigração descontrolada leva a mais alguns problemas. Em primeiro lugar, uma concorrência acirrada por empregos simples, que não exigem educação ou treinamento. Assim que aparecem muitos ilegais, os americanos, que por lei deveriam receber mais dinheiro pelos mesmos trabalhos, acabam ficando de fora. E nós, os contribuintes, começamos a pagar os benefícios deles, a pagar as escolas para os filhos, a medicina para todas as famílias. Isso pode continuar sem sentido? Por outro lado, aumentam as filas para os médicos, e tudo isso somos nós que pagamos. Aumenta o número de alunos nas salas de aula, e o nível de ensino cai drasticamente. Em muitas regiões onde antes moravam pessoas com poucos recursos, o aluguel aumentou de preço. Acontece que chegam 3, 4 ou até 8 imigrantes querendo alugar um apartamento juntos. Ou seja, em outras palavras, de muitos pontos de vista, a grande imigração traz muitos problemas e leva muito do nosso dinheiro. Esse dinheiro muitas vezes nós não temos e por isso pegamos emprestado de alguém com juros, para pagar justamente esses custos da imigração ilegal e depois nós mesmos ou nossos filhos começamos a devolver esse dinheiro. Ao mesmo tempo, entre os milhões que chegam, aparecem milhares de criminosos, naturalmente, que acabam aumentando a criminalidade nas nossas ruas, na nossa vida. Muitos deles não hesitam em cometer assassinatos. Eles já fizeram isso em vidas passadas, estupros. E por último, mas absolutamente necessário mencionar,
As pessoas que chegam, simplesmente devido à situação política nos Estados Unidos, mudam o equilíbrio do nosso Congresso, muitas vezes participam das votações e absolutamente não entendem nenhum dos princípios sobre os quais os Estados Unidos da América foram construídos e vivem. A própria imigração é um fenômeno muito positivo quando a sociedade pode controlá-la. Política externa, fim das guerras e uma nova arquitetura mundial. A política externa dos Estados Unidos da América foi construída durante anos na ideia de serem o policial do mundo. Nós intervimos onde achamos necessário. Sob o lema de democracia e direitos humanos, isso era apoiado tanto pelos democratas quanto por muitos republicanos. O resultado da guerra foram enormes gastos, milhares de mortos e milhões de refugiados em todo o mundo. Trump saiu contra essa lógica. Seu princípio pode ser descrito assim: menos guerras intermináveis. Mais acordos e paz através da força, mas não por meio de intervenções constantes, e sim pela força. Ser forte o suficiente para ninguém te desafiar. Ele não é pacifista, de forma alguma é contra um exército forte, pelo contrário, ele quer um exército forte. Mas ele pergunta, por que gastar trilhões de dólares e vidas de soldados em conflitos que podem ser resolvidos por negociações ou por algum instrumento econômico? Para o mundo, isso significa tentar passar da exportação da revolução para um sistema onde um Estado forte ou Estados fortes sejam responsáveis por suas regiões. Observadores, sim, por assim dizer, não policiais mundiais, mas policiais regionais que negociam entre si e regulam as crises, sem guerras totais. Bem, a ideia é ótima, nós vamos falar um pouco mais tarde se ela funciona ou não é muito clara. É exatamente por isso que as ideias de Trump se explicam, de que o mundo não deve ser governado por coalizões caóticas, mas, como ele disse, por um círculo limitado de grandes jogadores que assumem a responsabilidade. Trump acha, e eu apoio totalmente nisso, que a organização chamada Organização das Nações Unidas, as Nações Unidas, é corrupta e absolutamente inútil, já deveria ter sido fechada há muito tempo, expulsa de Nova York e, se quiserem, que fiquem lá na Indonésia. Trump acredita que nenhuma das organizações internacionais existentes hoje pode conter ou se opor aos grandes estados, como os Estados Unidos, Rússia, Índia e China. Esses países vão fazer o que quiserem de qualquer jeito, mesmo que 3/4 dos países membros da Organização das Nações Unidas se oponham fortemente a isso. Nem mesmo um país como Israel, que está longe de ser um gigante, presta atenção à Organização das Nações Unidas. Ainda mais porque na Organização das Nações Unidas existem 57 países muçulmanos que votam em bloco, e normalmente a Ucrânia, a Rússia e mais alguns outros bandidos internacionais se juntam a eles. A votação nunca é justa, é sempre do jeito que os muçulmanos querem. Então, para que perder tempo, discutir ou se envolver? Que votem o quanto quiserem. Por que as elites lutam contra Trump como se fosse uma questão de vida ou morte? Quando você vê com que fúria parte do establishment americano, funcionários, promotores, juízes, políticos e até uma parte significativa da mídia se voltou contra Donald Trump, parece que isso já não é mais uma luta política, é uma luta pela sobrevivência. Uma luta política tão desenfreada assim normalmente não acontece. Porque para muitos deles a questão é literalmente ou ele ou eles. Durante décadas, ao redor do poder nos Estados Unidos da América, formou-se um ecossistema próprio, uma rede de pessoas ligadas por dinheiro, chantagem, acordos mútuos e violações da lei. Isso não é teoria da conspiração, senhores. É apenas o hábito humano de usar o sistema para benefício próprio. Funcionou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época de Genghis Khan e ainda funciona. Corrupção, lobby e esquemas orçamentários foram encobertos por advogados, consultores e promotores que se protegem mutuamente. Quando em 2016 Donald Trump chegou de fora, sem o mandato das velhas elites, sem o apoio dos círculos de Washington, o sistema sentiu uma ameaça. Afinal, uma pessoa com dinheiro e sua própria agenda não obedece às regras comuns, não deve nada a ninguém e por isso é perigosa.
Ele pode revelar aquilo que durante décadas foi escondido sob uma camada de belas palavras sobre democracia, justiça e igualdade. E todo o resto das besteiras que eles gostam de dizer. Para a parte corrupta do establishment, especialmente aqueles que estavam nas estruturas jurídicas e de segurança, Trump é a personificação do julgamento sobre eles mesmos. Parte dos promotores, juízes e agentes de serviços secretos envolvidos em encomendas políticas sentem que, se começar uma investigação séria, isso vai atingi-los diretamente. Eles viviam com a sensação de impunidade, mas agora o medo de terem que responder por suas próprias ações se torna a força motriz. Por isso recorrem a tudo: fabricação de acusações, processos politizados, manobras jurídicas astutas, pressão através da mídia. Afinal, se esse sistema desmoronar, a impunidade pessoal deles também vai desmoronar. Para eles, o retorno de Trump não é apenas uma troca de poder, é uma sentença. Daí vêm as tentativas desesperadas de pará-lo de qualquer maneira. Campanhas judiciais e morais, acusações de extremismo, tudo o que pode ser usado está sendo usado. A destruição das instituições está em risco quando leis da justiça dão lugar a cálculos políticos. E o paradoxo é que, quanto mais ativamente eles lutam contra ele, mais pessoas começam a entender: se eles têm tanto medo da verdade, então é porque tem algo a esconder. Trump se tornou um símbolo não apenas do protesto contra a velha elite, mas um símbolo da revanche do povo contra o sistema, que por tempo demais fingiu agir por todos, mas na verdade agia apenas em benefício próprio. Continuação. Por isso, essa luta para eles é uma luta até o fim, porque por trás dela não está a política, mas sim o instinto de autopreservação. Investimentos, comércio e negócios com outros países. Trump sempre pensa em termos de negociação. O que damos, o que recebemos. Isso é vantajoso para o trabalhador e o contribuinte americano, ou seja, para o patrão. Ele busca garantir que as empresas não apenas levem os lucros para o exterior, mas também invistam na produção. Os acordos comerciais eram justos e não unilaterais, e os parceiros não se aproveitavam do mercado aberto dos Estados Unidos, enquanto mantinham seus próprios mercados fechados nas relações com outros países. Isso se manifesta no fato de que ele sempre tenta transformar um conflito político em um acordo econômico. Pense em como é genial, na verdade, resolver conflitos políticos por meio da economia. Vocês querem acesso ao nosso mercado? Ótimo, então nos deem investimentos, organizem empregos e garantam segurança para o nosso comércio, e nós vamos negociar com vocês pela paz. Isso pode parecer meio rude, sim, mas para nós, nos Estados Unidos, isso é senso comum. Chega de dar dinheiro pela segurança de graça, todos devem participar e assumir responsabilidade. Os sucessos do primeiro e do segundo mandato, os sucessos do primeiro, os sucessos... Durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos tiveram um mercado de trabalho forte, cortes de impostos e esforços para repatriar a manufatura. Seus críticos discutem os detalhes, mas os apoiadores veem o principal. A economia cresceu, o desemprego ficou baixo e os negócios se sentiram mais confiantes. Pela segunda vez voltando ao poder, Trump se apoia nessa experiência e reforça o mesmo caminho, adota uma posição ainda mais rígida na fronteira. Aumenta a pressão sobre as organizações internacionais e tenta reformar a própria estrutura da burocracia federal. É importante. Sempre verifique números específicos, percentuais e datas nas estatísticas oficiais. Por você, senhores, não importa o que lhes contem. Mas a sensação dos seus apoiadores é muito simples. Com ele vivíamos melhor e mais tranquilos do que sem ele. O grupo dos 5 países, Nova Arquitetura Mundial... Trump. O conceito de que o mundo está gradualmente caminhando para um sistema com vários grandes centros de poder. Resumindo, ele concluiu que há 5 países sem os quais nenhum grande problema global pode ser resolvido hoje. Quais são esses países? Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Japão. Por que exatamente eles?
Estados Unidos, maior economia, poder militar, centro financeiro. China, principal fabricante, gigante, superpotência em ascensão. Rússia, território enorme, recursos, potencial nuclear e chave para a segurança na Eurásia. Índia, maior democracia, mercado colossal, força militar e tecnológica em crescimento. O Japão é líder tecnológico, grande investidor e aliado dos Estados Unidos da América. Na Ásia, há outros grandes países. Então, por que não Turquia, Brasil, México ou países árabes? A Turquia é importante, claro, mas regionalmente e depende muito de jogadores maiores. O Brasil e o México têm uma economia grande, mas não possuem poder militar e tecnológico comparável, equilíbrio ou influência global. Os países árabes são importantes por causa dos recursos e da geografia, mas eles são divididos e não atuam como uma frente unida, como um centro único de poder. Na verdade, a lógica de Trump é muito simples. Existem algumas potências-chave. Elas negociam entre si, assumem responsabilidade por suas regiões, talvez até de forma conjunta, quando se trata de questões entre elas. Em vez de guerras sem fim, criam acordos, investimentos e comércio. Para Trump e seus apoiadores, esse tipo de mundo é melhor do que o caos, onde cada conflito se torna motivo para uma intervenção ocidental interminável, em todo lugar onde nos metemos. Pode acontecer que esses apoiadores do país dominem as regiões ao redor, e acabaremos tendo praticamente 5 potências no território do planeta. Bem, essa possibilidade existe, e a questão é se o que está acontecendo agora é melhor do que o que pode resultar disso. Mas muito provavelmente essas 5 nações ao mesmo tempo vão cooperar e competir entre si. Por isso, imaginar uma submissão total das regiões, ou regiões de dominação, como chamamos, é bem difícil. Por exemplo, os Estados Unidos vão continuar ajudando Taiwan, que claramente está bem próximo da China, e também do Japão, e o Japão, por sua vez, vai cooperar claramente com a Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, existem enormes regiões, como o Oriente Médio, a África e a Austrália, que nesse tipo de divisão não se encaixam em nenhuma categoria de influência ou zona de influência. Ou seja, não se trata de dividir o mundo em 5 partes, mas sim de uma tentativa de transferir as principais decisões dos conflitos, que sempre acontecem e entre muitos jogadores. Mas transferir as decisões para as mãos daqueles que têm o poder de detê-las, porque a Organização das Nações Unidas não tem esse poder, sabemos muito pouco sobre os planos de Trump. Ou seja, digamos assim, não em detalhes, eu não posso começar a especular sobre esse assunto e inventar por ele o que está sendo considerado. Mas esse claramente ainda não é um esquema testado, que representa, por assim dizer, bem, para mim, ele parece melhor do que a Organização das Nações Unidas, que é assexuada e impotente. Ou um mundo de pequenos e médios bandidos sem supervisão, porque o mais assustador, claro, é um mundo de pequenos e médios bandidos sem supervisão. Ou seja, por muitos anos, o que foi a América como o chamado policial internacional? Sim, esse papel na visão de Trump é distribuído entre 5 países, cada um dos quais ficará responsável por sua própria região designada. Talvez esses 5 países criem algum tipo de órgão consultivo que irá coordenar seus esforços conjuntos, mas sem o direito de interferir nos assuntos internos de qualquer um dos países participantes. De qualquer forma, essa é uma nova formação e um novo sistema. Talvez salve o mundo de uma explosão iminente de bomba atômica, ou talvez deixe tudo como está, o que, ao que parece, não piora as coisas, legendas. E para concluir, por que tudo isso para os emigrantes de língua russa? A principal questão para nós não é não amar ou odiar o Trump. A principal questão é: que país queremos ver onde vivemos agora e que mundo queremos deixar para nossos filhos? No Trump votam aqueles que acreditam que o Estado deve interferir menos em suas vidas, em seus negócios, que as fronteiras devem estar sob controle e que a economia e o trabalho são mais importantes do que experimentos ideológicos. A América, falando das pessoas que vivem aqui, deve ser forte, mas não é obrigada a lutar pelo meio mundo.
Você pode concordar com isso, pode discordar, mas para fazer uma escolha honesta nos Estados Unidos, da América, Canadá, Europa, Israel, Austrália, é preciso entender sobre o que realmente está se falando. Pessoalmente, não me importa nem um pouco se a pessoa que fabrica as peças de reposição para o carro que meu mecânico conserta bate nos próprios filhos às sextas-feiras. Quando algo quebra, isso nunca me importa, nunca pergunto isso ao mecânico. E não foram feitas essas peças por uma pessoa que bate na esposa às sextas-feiras. Para mim, tanto faz quantas pernas, braços ou olhos. Tem uma pessoa que criou o software para o meu programa de contabilidade. Além disso, eu nem me interesso pela cor do cabelo dele. Tanto faz para mim. Ele dança ao redor da árvore, ou pendura brinquedos nela, ou gosta de cortar essas árvores na floresta. Tudo o que me importa, e pelo que eu sei, todas as outras pessoas no mundo também, é a qualidade do produto e do serviço. Saúde em primeiro lugar, seguido pelo custo do produto ou serviço e, se relevante, a estética. Da mesma forma, não me importa se o meu presidente é um fanfarrão ou se o ministro das Relações Exteriores gosta de jovens com quem viaja. Eu disse isso só como exemplo, não quero dizer nada com isso. E qual é a orientação sexual do ministro da Defesa, que agora chamam de ministro da Guerra? Eu suspeito que sei, mas isso não tem importância nenhuma. Tudo o que me interessa é se minha vida melhorou com eles no poder. E isso inclui os gastos, a segurança e a confiança no amanhã. Pessoalmente, durante os 4 anos do primeiro mandato de Trump e quase 1 ano do seu segundo mandato, percebi que fluxos de milhões de imigrantes não entravam mais no país. As filas de espera diminuíram, o número de crianças nas salas de aula começou a cair. 2 milhões de pessoas. Quem entrou ilegalmente já foi embora. Até nas cidades democráticas a criminalidade caiu. Agora dizem ser possível passear por Washington à noite sem preocupação, algo que não ocorria nos últimos 20 anos. Os ataques de gangues brancas e negras, que lá são chamados de Antifa e Vidas Negras Importam, diminuíram consideravelmente. Segundo relatos e depoimentos, a entrada de drogas no país diminuiu várias vezes, se não em uma ordem de grandeza. Os membros de gangues prisionais são presos e deportados, sendo enviados para prisões na América Latina. Pagamos aos carcereiros um bom dinheiro do ponto de vista deles e nos livramos de assassinatos, ladrões e estupradores. Todos ficam satisfeitos. Isso é o que os americanos chamam de win-win. Todos saem ganhando. Exceto ladrões e estupradores. Vejo também que o país foi saqueado impiedosamente, até de modo legal. Vejo que foi feito de tudo para que pudessem nos enganar sobre quantas pessoas votaram e em quem votaram. Além disso, o Partido Democrata está sempre me dizendo que ninguém está enganando, mas então por que abrir a possibilidade de fraude se vocês não pretendem enganar? De forma alguma quero dizer que o Partido Republicano, ou melhor, vamos ser mais específicos, o Make America Great Again faz tudo certo o tempo todo, que seus líderes são santos, não. Tirando o Trump, não são santos. Mas eu sei que o que está acontecendo agora no país está acontecendo com um único objetivo. O objetivo é fazer com que neste país se desenvolva aquilo que um dia foi idealizado e criado pelos pais fundadores desta nação. Ou seja, a proteção da propriedade, a proteção da pessoa, a proteção da liberdade, a proteção das instituições que atuam para o nosso bem. Por isso, para mim, Trump, com todos os seus defeitos e imperfeições, é um presente dos céus. Esta é a segunda chance dos Estados Unidos da América criarem uma sociedade justa e livre. E eu tenho muito medo de que, se perdermos essa chance, ninguém vai nos dar uma terceira oportunidade. Se este vídeo ajudou você a enxergar o verdadeiro significado das discussões sobre Trump por trás do barulho da mídia, compartilhe com seus amigos. Especialmente com aqueles que, vindo do nosso mundo pós-soviético, talvez não entendam ou não saibam o suficiente sobre o que realmente está acontecendo. Porque no final das contas tudo se resume não aos sobrenomes dos políticos, mas ao tipo de mundo em que nossos filhos vão viver. No meu caso, dos netos também. Em um mundo de comércio, acordos e segurança, ou em um mundo de guerras intermináveis, revoluções e rebeliões?
E eu também gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. O que é mais importante para vocês em um presidente? O que é mais importante na sua vida? Se você não consegue definir isso, será difícil decidir qual figura política ou qual partido político realmente representa suas opiniões e interesses. Obrigado pela atenção e até breve.